Você já viu um pai chamar a própria filha de inútil em um jantar de família? Foi exatamente isso que aconteceu comigo há 3 dias. Diante de 20 parentes, meu pai, CEO, levantou-se e anunciou que eu era um peso morto, um fardo que ele carregava há muito tempo. Ele me desafiou a sobreviver apenas uma semana sem o dinheiro da família, sem a proteção dele, sem o nome Chambers. Então, aceitei o desafio. Coloquei as chaves da cobertura de 3 milhões de dólares sobre a mesa e saí. O que Richard Chambers não sabia era que eu vinha documentando seus crimes há meses. O fundo fiduciário do qual ele roubava, as assinaturas que falsificava, os 200 milhões de dólares que ele havia alavancado ilegalmente. 36 horas depois, ele perdeu tudo. Se você está assistindo a isso, inscreva-se e me diga de onde está assistindo. Meu nome é Evelyn Chambers, e foi assim que desmantelamos um império com a verdade. A sede da Chambers Holdings ocupava os 5 últimos andares de um arranha-céu em Manhattan, com o escritório de canto do meu pai, Richard, ocupando metade do 40º andar. Todas as manhãs, durante 10 anos, eu chegava pontualmente às 7, passando pelo Monet original no saguão, uma lembrança de 12 milhões de dólares do sucesso da família. Como diretora financeira, eu gerenciava todos os números importantes do nosso império imobiliário de 2 bilhões de dólares. Cada aquisição, cada relatório trimestral, cada apresentação para investidores passava pela minha mesa. Mas, de acordo com o organograma pendurado na sala de reuniões, eu não tinha direito a voto. Esse privilégio pertencia ao meu irmão Marcos, o vice-presidente executivo, cuja contribuição real para a empresa consistia principalmente em longos almoços e reuniões de golfe. Meu pai ajustava seu Patek Philippe Nautilus de 400 mil dólares antes de nossas reuniões matinais. O mecanismo suíço captava a luz enquanto ele me lembrava que os números são apenas trabalho de apoio, querida. Os negócios de verdade acontecem no campo de golfe. Eu assentia, voltava para o meu escritório e continuava gerenciando a infraestrutura financeira que mantinha seu império de pé. A ironia não me passou despercebida. Eu tinha um diploma de contador público certificado, CPA, e um mestrado em finanças pela Universidade Columbia, credenciais que conquistei com bolsas de estudo e semanas de trabalho de 70 horas. Enquanto isso, o MBA de Marcos pela Wharton, totalmente financiado pelo pai, ocupava um lugar de destaque em seu escritório, ao lado de fotos de seus tempos de fraternidade. A pasta Hermes que eu carregava não era um presente. Eu a havia comprado depois de concluir uma fusão particularmente complexa que economizou 40 milhões em impostos para a empresa. Meu pai levou o crédito por esse negócio na reunião do conselho. Claro, Marcos apresentou minha análise como sua própria visão estratégica. Por 10 anos, eu fui a base invisível que sustentava a torre dourada deles. Eles simplesmente nunca esperaram que a base desaparecesse. O padrão se estabeleceu logo no início de nossas carreiras na Chambers Holdings. Eu passava 3 semanas preparando a análise financeira trimestral, as projeções de receita, as comparações de mercado e as avaliações de risco até a casa decimal. Marcos passava 3 minutos apresentando o projeto ao conselho como se fosse dele, tropeçando em termos que não entendia, enquanto nosso pai irradiava orgulho. Marcos é o futuro desta empresa, Richard anunciava sempre que possível, com a mão no ombro do meu irmão durante os jantares com investidores. Os mesmos jantares em que eu ficava sentado em silêncio, enviando estatísticas para Marcos por mensagens de texto por baixo da mesa quando os membros do conselho faziam perguntas específicas. O último trimestre foi particularmente memorável. Marcos havia desenvolvido uma nova estratégia de investimento que expandiria nosso portfólio para mercados emergentes. A apresentação de 70 páginas era minha, incluindo os modelos financeiros que levaram 2 semanas para serem aperfeiçoados. Quando Harold Morrison, nosso presidente do conselho, perguntou sobre os protocolos de mitigação de riscos, Marcos congelou. Observei-o gaguejar por 15 segundos antes de intervir suavemente com um esclarecimento que salvou a apresentação. A resposta de Richard: excelente recuperação, filho. Evelyn, certifique-se de apoiar melhor seu irmão da próxima vez. O MBA da Wharton que Richard tanto gostava de mencionar custou 300 mil dólares. Meu diploma da Columbia, obtido à noite enquanto trabalhava em tempo integral, não me custou nada graças a bolsas de estudo acadêmicas. Adivinhe qual deles estava pendurado na parede de conquistas da sala de conferências da diretoria. A parte mais dolorosa não era a falta de reconhecimento. Era ver Marcos acreditar no próprio mito.
Acreditar sinceramente que suas jornadas de trabalho de 2 horas e almoços regados a álcool constituíam liderança executiva. Ele havia herdado o queixo proeminente e a autoconfiança do nosso pai. Eu havia herdado a mente afiada da nossa avó e, como logo descobriria, sua perspicácia. A pergunta que todos fariam depois era por que eu tolerava isso por tanto tempo. A resposta era mais simples do que eles imaginavam. Judith Chambers faleceu em 2015, deixando para trás mais do que apenas tristeza. Minha avó havia construído a base da Chambers Holdings ao lado do meu avô, embora seu nome não aparecesse em nenhum lugar na história da empresa. Antes de se casar com um membro da família, ela havia sido advogada corporativa, um detalhe que meu pai preferia esquecer. O funeral foi suntuoso, como era de se esperar. 500 convidados, orquídeas brancas trazidas da Tailândia, um quarteto de cordas tocando sua obra favorita, Vivaldi. Mas depois, no escritório do advogado, a verdadeira Judith emergiu através de seu testamento. Ela havia deixado um fundo fiduciário de 500 milhões de dólares dividido entre seus 3 netos, com Richard nomeado como administrador principal. Sua avó sempre acreditou em documentação adequada, disse o advogado do espólio, deslizando as cópias sobre a mesa de mogno. Richard mal olhou para elas antes de assinar. Marcos estava checando o celular, mas eu li cada linha, exatamente como minha avó me ensinara durante nossos chás de domingo à tarde. Sempre guarde suas próprias cópias, querida, ela me disse certa vez, com os dedos em volta de porcelana fina, os olhos penetrantes, apesar dos seus 80 anos. O poder não está em títulos ou salas de canto. Está nas letras miúdas que ninguém se dá ao trabalho de ler. Naquele momento, sorri, pensando que era apenas a maneira da avó de incentivar sua neta leitora. Naquela tarde, no escritório do advogado, solicitei uma cópia completa dos documentos do fideicomisso. Richard riu. Para quê? Você não confia no seu próprio pai? A secretária fez as cópias mesmo assim. Guardei-as em um cofre no First National Bank, a mesma agência onde minha avó guardava seus documentos. Na época, pareceu sentimental guardar documentos que eu provavelmente nunca precisaria no mesmo banco que ela usava. 7 anos depois, aquelas 40 páginas se tornariam a herança mais valiosa que ela me deixará. Mas primeiro, eu precisava descobrir o que meu pai tinha feito. A reunião do conselho do 4º trimestre deveria ter sido rotineira. 15 diretores estavam reunidos em torno da mesa de conferência polida. Canetas Mont Blanc repousavam sobre pastas de couro italiano. Eu havia identificado uma discrepância de 50 milhões de dólares na divisão de Marcos. Dinheiro escorrendo por empresas de fachada que ele aprovara sem a devida verificação. Há um problema significativo com o empreendimento Riverside. Comecei a abrir as planilhas na tela de apresentação. Os números contavam uma história clara de negligência e possível fraude. Richard me interrompeu no meio da frase. Não se preocupe demais, querida. Marcos já tratou dessas questões em particular. Marcos não tinha tratado de nada. Ele nem sequer sabia da discrepância até eu mencionar. Mas assentiu com ar de sabedoria, representando o papel de executivo competente enquanto eu permaneci ali com 40 páginas de provas que jamais seriam vistas. Talvez devêssemos deixar os homens cuidarem das decisões estratégicas, acrescentou Richard, arrancando algumas risadas desconfortáveis dos membros mais antigos do conselho. Evelyn tende a se perder nos detalhes. Harold Morrison, nosso presidente do conselho, franziu a testa, mas não disse nada. Nossos olhares se cruzaram brevemente, um lampejo de algo que poderia ter sido simpatia ou decepção. Os outros diretores se remexeram em seus assentos, estudando seus portfólios com repentina intensidade. Voltei para o meu lugar, com o rosto cuidadosamente neutro. Enquanto isso, algo fundamental mudou. Depois da reunião, Harold se aproximou de mim perto do elevador. Essa discrepância, disse-ele em voz baixa. É tão séria quanto você indicou? Mais séria do que você imagina, respondi. Ele me entregou seu cartão de visitas, com seu número de celular pessoal escrito no verso. Documente tudo, disse ele, e se afastou. Naquela noite, comecei uma auditoria forense de toda a nossa estrutura financeira. O que encontrei nas contas do fundo fiduciário familiar fez com que a discrepância de 50 milhões de dólares parecesse um erro de arredondamento. Os auditores externos chegariam em 3 semanas. Como diretor financeiro,
eu precisava preparar todos os documentos financeiros, incluindo as contas do fundo fiduciário familiar que Richard geralmente administrava pessoalmente. Ele estava em Aspen para um retiro de negócios em que parecia suspeitosamente com férias de esqui. Então, os arquivos caíram na minha mesa. O primeiro sinal de alerta apareceu na página 12, um empréstimo de $200 milhões com um fundo fiduciário listado como garantia. Isso era ilegal. Os ativos do fundo não podiam ser usados como garantias pessoais, de acordo com os termos estabelecidos pela minha avó. Continuei lendo, meu café esfriando à medida que cada página revelava outra violação. Richard estava usando o fundo como seu cofrinho pessoal. Empréstimos comerciais, especulação imobiliária, até mesmo a compra de um iate nas Ilhas Cayman, tudo garantido por dinheiro que não era dele. Mas a pior descoberta veio nos documentos de transferência de 6 meses atrás. A assinatura de Marcus autorizava a transferência de $50 milhões do fundo para uma oportunidade de investimento que acabou sendo um empreendimento de cassino em Atlantic City. Só que a assinatura de Marcus estava errada. Eu conhecia a letra do meu irmão. Tínhamos compartilhado passes falsificados suficientes no ensino médio. Isso não chegava nem perto. Fotocopiei tudo. Depois fotografei as cópias. Em seguida, carreguei arquivos criptografados em 3 serviços de nuvem diferentes. Minhas mãos tremiam enquanto eu organizava as evidências em uma linha do tempo. 5 anos de fraude sistemática, falsificação e quebra de dever fiduciário. Foi então que me lembrei do cofre da minha avó. Ela havia me adicionado como signatária 1 ano antes de falecer, dizendo que queria que alguém responsável tivesse acesso. Eu nunca o abri, respeitando sua privacidade mesmo após sua morte. Mas agora, sentada no meu escritório, cercada por evidências da traição do meu pai, ouvi sua voz claramente, para quando você mais precisar. Amanhã seria o jantar da dinastia familiar. A coincidência parecia obra do destino. A sala de jantar privativa do Le Bernardin havia sido reservada para o jantar trimestral da família Chambers. 20 parentes se reuniram ao redor da mesa, taças de cristal baccarat refletindo a luz das velas enquanto Richard se levantava para seu brinde tradicional. Ao futuro do Império Chambers, começou ele, com a voz carregada da autoridade de CEO que fazia os membros do conselho se inclinarem para a frente, e para anunciar que Marcus será promovido a presidente, a partir de segunda-feira. O bife vagio permaneceu intocado no meu prato enquanto meus parentes aplaudiam. Marcus sorriu, aceitando os parabéns, enquanto nossos primos cochichavam, surpresos. Eu não havia sido consultado. O diretor financeiro não havia sido informado sobre a reestruturação que afetaria todos os documentos financeiros da empresa. 30 anos construindo este império, continuou Richard, com a mão no ombro de Marcus, e eu não poderia estar mais orgulhoso de ver meu filho pronto para assumir o comando, priorizando a lealdade à família acima de tudo. 20 taças se ergueram. A minha permaneceu na mesa. O brinde de Richard se estendeu por 5 minutos, reconhecendo as contribuições de vários membros da família. A nova galeria do nosso primo James. O campeonato de golfe do tio Robert. A brilhante visão estratégica de Marcus. Meu nome não foi mencionado. Pelo menos você tem um emprego estável, sussurrou tia Susan para mim quando a sobremesa chegou. Nem todo mundo pode dizer isso nesta economia. Sorri, acenei com a cabeça e não disse nada. Por dentro, eu estava calculando os documentos do fideicomisso e o cofre da minha avó. As evidências no meu laptop, o cartão de visitas que Harold Morrison me deu, a reunião de fusão marcada para segunda-feira de manhã. Marcus ria de algo que nosso primo disse, confiante em sua promoção. Richard estava no centro das atenções, o patriarca em seu elemento. Nenhum dos dois percebeu que eu estava checando meu celular. Lendo o e-mail de Margaret Sullivan, do First National Trust. Recebemos sua consulta. Devemos discutir as provisões para sua avó imediatamente. O brinde com champanhe ainda estava acontecendo quando me desculpei discretamente para ir ao banheiro. Em vez disso, fiz uma ligação. Se você já se sentiu desvalorizado, em sua própria família, por favor, deixe um comentário abaixo. Eu leio todos eles. E se esta história lhe parece familiar, não se esqueça de se inscrever para não perder o que acontece a seguir. Porque o que ocorreu nas próximas 24 horas mudou não apenas a minha vida, mas toda a estrutura de poder da família Chambers para sempre.
Agora, deixe-me contar sobre o momento em que tudo explodiu. Richard não havia terminado. Assim que os pratos de sobremesa foram retirados, ele se levantou novamente, seus botões de punho Cartier refletindo a luz enquanto gesticulava para chamar a atenção. O ambiente silenciou, pressentindo algo significativo. Sabe, construir um império exige decisões difíceis, começou ele, seus olhos encontrando os meus do outro lado da mesa. Às vezes, isso significa carregar um peso morto em nome da harmonia familiar. Meus dedos encontraram o colar de pérolas da minha avó, a única coisa dela que eu usava todos os dias. Mas chega um momento em que até a família precisa provar seu valor. Ele estava olhando diretamente para mim agora. A Evelyn aqui acha que é indispensável. Acha que suas planilhas e relatórios são o que mantém esta empresa funcionando. Marcos riu. Riu de verdade. Vários primos se remexeram desconfortavelmente em seus assentos. Vou te dizer o que é valor de verdade, continuou Richard. São relacionamentos, visão, a capacidade de fechar negócios em um campo de golfe, não se esconder atrás de uma calculadora. Tudo o que você tem, ele apontou para mim. Eu te dei. Esse emprego, esse apartamento, essa vida que você leva, tudo isso existe porque eu permito. 20 pares de olhos se voltaram para mim. Alguém estava filmando com o celular, provavelmente minha prima Jennifer, que transmitia tudo ao vivo para o Instagram. Então, aqui está o meu desafio, filha. Você se acha tão capaz, tão independente? Vai em frente, vai embora. Prove que consegue sobreviver uma semana sem o nome dos Chambers, sem o dinheiro da família, sem a minha proteção. O sorriso dele era frio. Garanto que você vai voltar rastejando em 3 dias, implorando pelo seu empregozinho de escritório. A sala prendeu a respiração. Até os garçons congelaram perto da porta. Levantei-me lentamente, peguei as chaves na bolsa e tirei. A cobertura, a Mercedes, o escritório. Cada uma fez um som distinto quando as coloquei sobre a mesa de mármore. Você tem razão, pai. Eu deveria testar essa teoria. O chaveiro da Hermes tilintou levemente contra o mármore de Carrara. Esse foi o único som na sala. Retirei cada chave metodicamente. A cobertura no Upper East Side, $3 milhões de vidro e mármore que nunca me pareceu um lar. A Mercedes Classe S na garagem, um presente de aniversário com condições, o controle do elevador executivo, o passe de estacionamento privativo. Finalmente, meu crachá de funcionária da Chambers Holdings. A foto mostrava uma versão mais jovem e esperançosa de mim mesma. Você tem razão em uma coisa, pai, eu disse, com a voz firme como uma teleconferência de resultados trimestrais. Tudo o que eu tenho, você me deu, então aqui, pegue tudo de volta. Marcos ficou boquiaberto. Tia Susan deixou cair a colher de sobremesa. Alguém, acho que foi minha prima Jennifer, deu um suspiro audível. O celular dela definitivamente estava gravando, e notei que ela tinha mudado para o Facetime. O rosto na tela parecia o de Harold Morrison. A expressão de Richard passou de presunçosa para confusa. Essa não era a reação que ele esperava. Eu deveria chorar, implorar, me desculpar por qualquer ofensa imaginária que tivesse desencadeado sua demonstração de domínio. Evelyn, não faça drama, minha mãe finalmente disse, com a voz trêmula de vergonha. Não estou fazendo drama, respondi, desabotoando o colar de pérolas, a única coisa que eu guardaria. Estou sendo prática. Meu pai fez uma observação válida. Devo descobrir quanto valho sem o nome dos Chambers. Peguei minha bolsa, comprada com meu próprio salário, e caminhei em direção à porta. 20 parentes observavam em silêncio atônito. Isso é ridículo, gritou Richard atrás de mim. Você vai voltar amanhã, implorando. Talvez, respondi, parando na porta. Mas, de alguma forma, duvido. A última coisa que ouvi antes da porta se fechar foi Marcos dizendo, ela volta amanhã de manhã. Se ao menos eles soubessem o que amanhã realmente traria. Os lençóis do Motel 6 eram ásperos, mas minha consciência estava tranquila. Eu havia pago em dinheiro vivo por 3 noites, usando contas do meu fundo de emergência pessoal, $50 mil acumulados ao longo de 10 anos, entre dinheiro de aniversário, restituições de impostos e pequenos bônus que Richard desconhecia. Dinheiro que nunca havia tocado em uma conta dos Chambers.
Meu telefone vibrava constantemente no criado mudo. 47 chamadas perdidas da minha mãe. 12 mensagens de Marcos, variando de pare de ser dramático a você está envergonhando a família e papai vai te deserdar. O e-mail de Richard chegou às 23 horas, apresente-se no escritório às 9 horas da manhã de segunda-feira ou considere-se demitido. Essa birra infantil já passou dos limites. Não respondi. Em vez disso, abri meu laptop pessoal, um ThinkPad recondicionado que comprei na faculdade, e comecei a organizar os arquivos que havia copiado. Documentos de fideicomisso, assinaturas falsificadas, empréstimos ilegais, cada prova categorizada e com referências cruzadas. À meia-noite, liguei para Margaret Sullivan. Senhora Chambers, ela atendeu no primeiro toque, apesar da hora. Estou esperando sua ligação há 3 anos. Sua avó previu este momento. Ela disse que Richard acabaria passando dos limites com você, e quando isso acontecesse, você precisaria de ajuda. Sou o consultor jurídico sênior de fundos fiduciários do First National. Temos monitorado certas irregularidades na administração do fundo pelo seu pai. Qual a gravidade? Grave o suficiente para que o conselho de administração deva ser informado. Grave o suficiente para que haja possibilidade de acusações criminais. Grave o suficiente para que você, como principal beneficiária, tenha motivos para invocar o artigo 7. Artigo 7, cláusula do administrador fiduciário independente. Eu já o tinha lido uma dúzia de vezes, mas nunca imaginei usá-lo. Há uma reunião do conselho na segunda-feira de manhã, eu disse, uma votação sobre a fusão. Momento perfeito. Preciso que você esteja no First National às 8 horas. Traga tudo. Meu telefone vibrou novamente. Desta vez era Harold Morrison. Na manhã de domingo, o pânico da família atingiu níveis críticos. A mãe ligava a cada hora, e suas mensagens de voz evoluíam de uma profunda decepção para uma histeria mal disfarçada. Seu pai se trancou no escritório. Os advogados da fusão estão fazendo perguntas. Por favor, Evelyn, volte para casa e peça desculpas. Marcos enviou uma foto do meu escritório vazio com a legenda: espero que tenha gostado do seu chilique. Já estou levando minhas coisas. Mas as mensagens mais interessantes vieram de fontes inesperadas. Harold Morrison mandou 2 mensagens. Richard afirma que você teve um colapso nervoso. O conselho precisa de garantias antes da votação da fusão na segunda-feira. Por favor, confirme sua situação. 3 membros do conselho entraram em contato em particular. A transmissão ao vivo do jantar feita por Jennifer havia circulado, não publicamente, mas dentro do círculo interno da empresa. A imagem era péssima. Um CEO intimidando sua própria filha, a diretora financeira, até que ela literalmente saiu da sala. Então veio a ligação que mudou tudo. Senhora Chambers. A voz estava nervosa. Young, aqui é o Bradley, do departamento de TI. Sei que a senhora não está tecnicamente na empresa agora, mas há algo que a senhora precisa saber. Seu pai me pediu para excluir todo o seu acesso aos arquivos de confiança, mas o problema é que a senhora criou backups que ele desconhece nos servidores da subsidiária. Devo excluí-los também? Endireitei-me na cama do motel. Bradley, você se lembra do que eu lhe disse quando a contratei? Sempre siga os protocolos de documentação adequados. Exatamente. Então, o que o protocolo diz sobre solicitações de exclusão? Qualquer documento relacionado ao fundo fiduciário precisa estar por escrito e com a aprovação do conselho. Então você tem a sua resposta. Depois que desliguei, sorri pela primeira vez em dias. O pânico de Richard estava o deixando descuidado. Tentar apagar provas era obstrução. Margaret Sullivan ficaria muito interessada nessa informação. Mas o verdadeiro pânico só começaria amanhã de manhã. O cofre do First National Bank parecia um santuário. Margaret Sullivan esperou enquanto eu girava a chave que minha avó me dera 7 anos atrás. Lá dentro, junto com algumas joias e fotografias antigas, havia um envelope pardo com a inscrição para Evelyn, quando chegar a hora. A carta dentro era datada de 6 meses antes de sua morte. Minha querida Evelyn, se você estiver lendo isto, Richard finalmente mostrou sua verdadeira natureza. Eu vi desdenhar da sua inteligência enquanto roubava seu trabalho.
Vi Marcos receber o crédito pelas suas conquistas. Permaneci em silêncio, na esperança de que Richard mudasse. Ele não vai mudar. O fundo fiduciário que criei tem proteções que Richard não entende porque nunca leu além da página de assinatura. Artigo 7, seção 3. Qualquer administrador que usar os ativos do fundo para ganho pessoal perderá imediatamente todos os direitos de gestão. O beneficiário principal, ou seja, você, querida, com 40% de participação, pode invocar a supervisão independente. Richard acha que o fundo é dele para controlar. Ele está enganado. Eu me certifiquei disso. Abaixo da carta, havia documentos originais de 2015, incluindo um que Richard nunca tinha visto. Um adendo me nomeando como beneficiária principal com autoridade para anular a autenticação em caso de descumprimento do dever fiduciário. O advogado da minha avó autenticou separadamente, mantendo-o em segredo de Richard. Margaret examinou cada documento cuidadosamente. Sua avó era brilhante. Essas disposições são inabaláveis. Com as provas que você reuniu sobre as violações de Richard, podemos congelar o controle dele imediatamente. E quanto à reunião de fusão amanhã? É lá que vamos agir. Responsabilidade pública em sua melhor forma. Ela sorriu, me lembrando da minha avó. Richard está prestes a descobrir o que acontece quando se subestima as mulheres da sua família. Pensei em Richard e Marcos, provavelmente comemorando minha ausência, planejando a fusão, confiantes em seu poder. Eles não faziam ideia do que estava por vir. O escritório de Margaret Sullivan ocupava um andar inteiro da sede do First National. Como conselheira sênior de assuntos fiduciários, ela comandava uma equipe de 20 advogados. 3 deles estavam sentados ao redor de sua mesa de reuniões. Documentos se espalhavam diante deles como planos de batalha. Sua avó me contratou pessoalmente em 2014, explicou Margaret. Ela suspeitava que Richard acabaria abusando de sua posição. Venho documentando irregularidades há 3 anos, aguardando que algum beneficiário tomasse alguma providência. Por que você não entrou em contato comigo antes? Sem uma queixa formal de um beneficiário, eu não tinha legitimidade. Sua avó me fez prometer que esperaria até você me procurar. Ela disse que você saberia quando chegasse a hora certa. As evidências eram piores do que eu havia descoberto. Richard havia contraído 5 empréstimos diferentes usando o fundo fiduciário como garantia, totalizando 300 milhões. Marcos havia autorizado transferências que movimentaram fundos para contas offshore. Eles trataram o fundo fiduciário como uma caixa 2 corporativa. O pior é, continuou Margaret, que eles violaram exatamente as disposições que sua avó destacou. Ela conhecia as fraquezas, a arrogância e a ganância do filho. Os documentos do fundo fiduciário incluem penalidades específicas para essas violações, como a remoção imediata do cargo de administrador, o congelamento de todos os ativos relacionados ao fundo e, aqui está a melhor parte, quaisquer decisões comerciais tomadas usando fundos do fundo como alavanca tornam-se anuláveis. Isso inclui a fusão de amanhã. Harold Morrison havia recebido uma cópia da nossa petição. Sua resposta foi imediata: o conselho precisa ser informado. Esta é uma informação relevante que afeta uma transação importante. Você virá à reunião? Perguntei a Margaret. Com prazer. Sua avó era uma querida amiga. Ela ficaria orgulhosa de ver Richard finalmente responsabilizado. Ela fez uma pausa. Você percebe que ele nunca vai te perdoar por isso. Pensei nos 20 parentes assistindo à humilhação que ele me impôs. Nos 10 anos de crédito roubado. Em me dizerem que eu não valia nada. Ele nunca me valorizou mesmo. Pelo menos agora ele vai respeitar as consequências. 10 anos de experiência financeira estavam prestes a render frutos de maneiras que meu pai jamais imaginou. Passei a noite de domingo na sala de reuniões da Margaret reunindo o que ela chamou de um caso de quebra de dever fiduciário mais completo que ela já viu em 30 anos. Cada documento contava uma história de abuso sistemático. Os documentos do empréstimo já eram condenatórios o suficiente. A assinatura de Richard autorizando o uso de ativos do fundo fiduciário como garantia para seus empreendimentos imobiliários pessoais. Mas o envolvimento de Marcos era o que desencadearia a investigação criminal.
3 assinaturas falsificadas em autorizações de transferência, movimentando 50 milhões para contas nas Ilhas Cayman, contas que, coincidentemente, pagaram suas dívidas de jogo e o apartamento de sua amante em Miami. Este e-mail me interessa particularmente. Margaret destacou uma mensagem na tela. De Richard para Marcos, datada de 6 meses atrás. O fundo fiduciário é só dinheiro da família mesmo. Transfira o que precisar. Pagaremos depois. Depois, havia a gravação. Bradley, do departamento de TI, havia me enviado outra coisa. O áudio da reunião executiva do conselho do mês passado. Richard discutindo explicitamente a pegar dinheiro emprestado do fundo fiduciário até a conclusão da fusão. A voz de Harold Morrison perguntando: isso é legal? A resposta de Richard: eu sou o administrador. Eu decido o que é legal. Organizamos tudo em uma apresentação, com gráficos mostrando o fluxo de dinheiro, cronogramas de cada violação e comparações lado a lado de assinaturas reais e falsificadas. A contadora forense que Margaret contratou disse que era lindamente devastadora. Uma pergunta, disse Margaret quando terminamos. Por que agora? Vocês poderiam ter exposto isso meses atrás. Ele teve que me expulsar primeiro, respondi. Se não, pareceria uma tentativa de tomada de poder. Agora, sou apenas uma beneficiária preocupada protegendo sua herança de fora da empresa. Margaret sorriu. Sua avó apreciaria a estratégia. A reunião do conselho amanhã será muito interessante. Os documentos da fusão estavam sobre a mesa de Richard, aguardando assinaturas que nunca chegariam. Às vezes, o verdadeiro poder não é o que os outros lhe dão, mas sim o que eles desconhecem que você já possui. Se você está acompanhando esta história e se identifica com ela, curta e compartilhe com alguém que precise ouvi-la. O clímax está prestes a acontecer no lugar onde meu pai se sentia mais seguro, sua própria sala de reuniões. O que aconteceu em seguida é algo que aqueles membros do conselho ainda comentam hoje. Segunda-feira de manhã, 9 horas em ponto. A sala de reuniões da Chambers Holdings nunca havia parecido tão eletrizante. 15 membros do conselho entraram em seus ternos italianos e relógios Rolex, um uniforme de poder. A equipe de desenvolvimento da Fênix ocupava um lado da mesa de mogno. Seus advogados revisavam os documentos da fusão de 500 milhões de dólares pela última vez. Richard entrou como um imperador conquistador. Marcos o flanqueava com uma arrogância calculada. Eles estavam vestidos para a vitória. Richard com seu terno Armani da sorte, o mesmo que usava em todos os grandes negócios. Marcos ostentando novos botões de punho Cartier, provavelmente comprados com fundos fiduciários. Senhores, começou Richard, ignorando as 3 mulheres que faziam parte do conselho. Hoje fazemos história. Esta fusão consolidará a Chambers Holdings como o maior império imobiliário privado da Costa Leste. Harold Morrison presidia a reunião, com uma expressão indecifrável. Antes de prosseguirmos, Richard, o conselho tem preocupações quanto à ausência do seu diretor financeiro. Isso é extremamente incomum para uma transação desta magnitude. O maxilar de Richard se contraiu. Minha filha tirou uma licença pessoal. Marcos assumiu as responsabilidades dela. Sua filha, que também é sua diretora financeira, esclareceu Harold. Que saiu de um jantar em família depois que você questionou publicamente a competência dela. Sim, todos nós vimos o vídeo. Olhares nervosos percorreram a mesa. A transmissão ao vivo de Jennifer havia surtido efeito. Isso é assunto de família, disse Richard, com desdém. Podemos prosseguir com a assinatura? O telefone de Harold vibrou. Ele olhou para ele e suas sobrancelhas se ergueram. Na verdade, temos visitantes. As portas da sala de reuniões se abriram. Margaret Sullivan entrou primeiro, seguida por 2 representantes do First National em ternos pretos impecáveis. A temperatura na sala pareceu cair 10 graus. O rosto de Richard passou de confiante para confuso. O que é isso? Estamos no meio de uma reunião privada. Margaret sorriu. Não mais, Sr. Chambers, o senhor está sendo destituído do cargo de administrador do fundo familiar Judith Chambers. Com efeito imediato. A voz de Margaret Sullivan cortou a sala de reuniões como uma lâmina. Ela colocou uma ordem de cessação e desistência sobre a mesa.
O selo nacional em destaque no cabeçalho. Isso é ridículo, balbuciou Richard, com o rosto corado. Vocês não podem simplesmente entrar na minha sala de reuniões. Na verdade, podemos sim, interrompeu Margaret. Quando ativos fiduciários são usados ilegalmente para garantir negócios corporativos, temos não apenas o direito, mas a obrigação de intervir. Os advogados da Phoenix Development já estavam arrumando suas pastas. O advogado principal sussurrou algo urgente para o CEO. A fusão estava se desfazendo diante dos olhos de Richard. Vou tirar sua licença, ameaçou Richard, agora de pé, com as mãos espalmadas sobre a mesa. Isso é assédio. É uma intervenção legal baseada em violação fiduciária documentada, continuou Margaret calmamente. Senhores e senhoras, receio que esta fusão não possa prosseguir. Os ativos que o Sr. Chambers ofereceu como garantia estão onerados por cláusulas fiduciárias que ele violou. Marcus finalmente encontrou a voz. Vocês não podem provar nada. Margaret sorriu. Ah, mas nós podemos. Harold Morrison não se moveu, não falou, mas seus olhos estavam fixos em Margaret com uma intensidade impressionante. Senhora Sullivan, estas são acusações sérias. Presumo que a senhora tenha provas. Há provas suficientes, Sr. Morrison. Gostaria de vê-las? Os membros do conselho trocaram olhares. Uma delas, Sandra Shen, que sempre fora cética em relação aos métodos de Richard, se manifestou. Acho que precisamos ver essas provas imediatamente. A fachada de confiança de Richard começou a ruir. Isso é uma armação. De onde isso veio? Quem apresentou essa queixa? O sorriso de Margaret se alargou. A principal beneficiária do fundo, é claro. Ela se juntará a nós em instantes. A porta se abriu novamente. A equipe de Margaret transformou a sala de reuniões em um tribunal. A tela principal se iluminou com documentos, cada um mais incriminador que o anterior. Anexo a, anunciou Margaret. Sua voz carregava a autoridade de 30 anos em direito fiduciário. Documentos de empréstimo da Atlantic Partners, $200 milhões com o fundo familiar listado como garantia. Isso viola o artigo 7 do contrato de fideicomisso. Os membros do conselho se inclinaram para a frente. Vários pegaram seus telefones, provavelmente alertando seus próprios advogados. Anexo B. Autorizações de transferência movimentando $50 milhões para contas offshore. A tela mostrou a assinatura de Marcus e, em seguida, uma análise forense. Observem os pontos de pressão e os padrões dos traços. Nosso especialista em caligrafia confirma que são falsificações. O rosto de Marcus empalideceu. Isso eu nunca. Anexo 100. Uma troca de e-mails entre Richard e Marcus Chambers. Ela leu em voz alta. O fundo é apenas dinheiro da família, afinal. Movam o que precisarem. Sandra Smith deu um suspiro de espanto. Outro membro do conselho murmurou algo sobre fraude de valores mobiliários. E finalmente, Margaret clicou no último slide. Uma conversa gravada da sessão executiva do mês passado. A voz de Richard ecoou pela sala. Eu sou o administrador. Eu decido o que é legal. A voz de Harold Morrison respondeu na gravação, isso é legal? O verdadeiro Harold, sentado à cabeceira da mesa, levantou-se lentamente. Richard, isto é inaceitável. É um crime. A equipe de desenvolvimento da Phoenix já estava à porta. O CEO virou-se. Este negócio está morto. E Sr. Chambers, espere um contato da nossa equipe jurídica sobre a fraude na due diligence. Richard deixou-se cair na cadeira, o seu relógio de $400 mil refletindo a luz enquanto as suas mãos tremiam. Quem apresentou esta queixa? Quem fez isto? Margaret olhou para a porta. Por que você não pergunta a ela pessoalmente? Entrei na sala de reuniões vestindo meu próprio terno. Não era uma compra da Chambers Holdings, mas sim um que eu havia adquirido com meu primeiro bônus de um projeto de consultoria na faculdade. Profissional, discreto, poderoso em sua simplicidade. Bom dia, diretoria, Padre Marcos. A sala estava silenciosa, exceto pelo zumbido do ar-condicionado. 15 membros da diretoria me encaravam com expressões que variavam de choque a algo que talvez fosse admiração.
Evelyn. A voz de Richard falhou. O que você fez? Meu dever fiduciário, respondi, sentando-me à mesa. Não no meu lugar de costume, no canto, mas no centro, diretamente em frente a ele. Como principal beneficiária do fundo Judith Chambers, detentora de 40% dos bens da família, descobri irregularidades sistemáticas durante uma revisão de rotina. Você nem é mais funcionária, protestou Marcos. Você não pode estar aqui. Estou aqui como beneficiária de um fundo fiduciário, não como funcionária. Quando encontrei evidências de fraude durante minha auditoria final na semana passada, eu tinha a obrigação de agir. Coloquei minha pasta sobre a mesa. Eu lhe dei a chance de confessar no jantar, pai. O senhor escolheu me humilhar. Harold Morrison falou com cautela. Senhora Chambers, a senhora está dizendo que descobriu isso depois de sair da empresa? Descobri irregularidades antes, mas não podia agir enquanto estivesse empregada sem que isso parecesse um conflito de interesses. O senhor disse que eu não duraria uma semana sem a família, pai. Encarei-o, já se passaram 36 horas e o senhor perdeu o controle de 200 milhões de dólares. Sandra Smith chegou a sorrir. Proposta para ouvir o relatório completo da senhorita Chambers. Concordo plenamente, disseram 3 vozes simultaneamente. O império de Richard estava desmoronando, e todos na sala sabiam disso. A base que ele desprezar acabará de derrubar toda a sua estrutura. Harold Morrison se levantou, sua estatura de 1,93 metros impondo total atenção. Por 20 anos, ele havia sido presidente do conselho, e eu nunca o vira tão furioso. Richard, isso é inaceitável. Você expôs esta empresa a uma enorme responsabilidade, violou a Lei Federal de Valores Mobiliários e destruiu uma fusão crucial por meio de seu comportamento criminoso. Harold, você não entende. Eu entendo perfeitamente. A voz de Harold era gélida. Você tem usado os ativos da empresa como sua conta bancária pessoal. Você permitiu que seu filho cometesse falsificação. Você violou todos os deveres fiduciários que lhe confiamos. Ele se virou para o conselho. Peço uma votação imediata de desconfiança em Richard Chambers como CEO. Vocês não podem fazer isso. Richard se levantou, o rosto roxo de raiva. Construí esta empresa com o dinheiro da família da sua esposa e a experiência financeira da sua filha, interrompeu Sandra Smith. Todos nós sabemos há anos que Evelyn era verdadeiramente por trás do seu sucesso. Só nos faltava coragem para dizer isso. A votação foi feita 1-1, mãos levantadas, 13 a favor da destituição. Apenas Richard e Marcos votaram contra, e o voto de Marcos nem contou, já que ele não era membro do conselho. Além disso, continuou Harold, proponho a nomeação de Evelyn Chambers como diretora financeira interina com plenos direitos de voto, com efeito imediato. Concordo plenamente, disse Sandra imediatamente. A votação foi unânime, com Richard se abstendo em silêncio, derrotado. Harold se virou para mim. Senhorita Chambers, devemos-lhe um pedido de desculpas. Deveríamos ter agido quando vimos como a senhora estava sendo tratada. Sua avó ficaria orgulhosa de sua coragem. Não preciso de desculpas, respondi. Preciso de uma reforma na governança, começando com a supervisão independente de todas as transações relacionadas ao fundo fiduciário. O que você precisar, disse Harold. Então, olhando para Richard, acrescentou, você tem 24 horas para desocupar seu escritório. Marcos tentou salvar algo dos destroços. Isso é uma loucura. Ela está destruindo nossa família por causa de um ciúme mesquinho. Sr. Chambers Jr., interrompeu Margaret Sullivan. Eu teria muito cuidado com o que o senhor disser a seguir. Falsificação é crime. Eu não falsifiquei nada. Margaret tirou outro documento do bolso. Mesmo? Então talvez o senhor possa explicar esses empréstimos pessoais que totalizam 5 milhões de dólares, todos garantidos por documentos de fideicomisso falsificados. A sala ficou em silêncio. Até Richard olhou para o filho, chocado. Marcos, sussurrou Richard. O que você fez? Eram investimentos. A fachada de bom moço de Marcos desmoronou completamente. O empreendimento do cassino deveria triplicar nosso dinheiro. Cassino? A voz de Richard se elevou.
Você usou fundos fiduciários para jogos de azar? Era um negócio seguro. Meu contato disse. A porta da sala de reuniões se abriu. Uma mulher entrou. Stephanie, esposa de Marcus, com o rosto esculpido em pedra. Atrás dela, estava um oficial de justiça. Marcus Chambers. O garçom deu um passo à frente. O senhor será atendido. A voz de Stephanie era gélida. Documentos do divórcio. Meu advogado entrará em contato sobre as dívidas ocultas. 5 milhões em perdas de jogo, Marcus. Os casos extraconjugais já eram ruins o suficiente, mas roubar do fundo fiduciário da sua avó? Ela olhou para mim. Evelyn, obrigada por me enviar as provas. Eu não tinha ideia da extensão disso. Marcus olhou entre a esposa e eu, a ficha caindo. Você sabia. Você sabia de tudo. Sou contadora forense, Marcus. Você realmente achou que eu não notaria o desaparecimento de 5 milhões de dólares? Eu documentei tudo. Stephanie merecia a verdade. Senhor Chambers Jr. A voz de Harold Morrison era definitiva. O senhor está demitido por justa causa. Com efeito imediato. A segurança o acompanhará até a saída. 2 seguranças apareceram na porta. O reinado do Filho de Ouro havia acabado. As peças do dominó legais caíram rapidamente assim que o conselho tomou uma decisão. A SEC estará muito interessada nessas descobertas, anunciou Margaret. Sua equipe já estava preparando os documentos para o processo. Fraude de valores mobiliários, quebra de dever fiduciário, falsificação. Estamos considerando penalidades tanto civis quanto criminais. Richard se afundava ainda mais na cadeira a cada declaração. Seu Patek Philippe, aquele símbolo de sucesso de 400 mil dólares, parecia uma algema. Agora, as consequências imediatas, continuou Margaret, dirigindo-se ao conselho, são as seguintes. O Sr. Richard Chambers está permanentemente destituído do cargo de administrador. Os 200 milhões de dólares em ativos do fundo fiduciário estão imediatamente congelados e serão recuperados. Todos os empréstimos ilegais são nulos. E quanto à empresa? Perguntou Sandra Smith. Os ativos da empresa são separados do fundo fiduciário. No entanto, quaisquer decisões tomadas usando fundos do fundo como alavanca agora são anuláveis. Isso inclui 3 aquisições de imóveis do último ano. Harold fez um cálculo rápido. São quase 50 milhões de dólares em negócios que precisam ser desfeitos. Além disso, eu disse, identifiquei outros 50 milhões em ativos recuperáveis provenientes de transferências não autorizadas de Marcus. O First National já iniciou os procedimentos de recuperação. Na minha função, Richard finalmente falou, com a voz oca. O conselho decidirá o seu destino em relação à empresa, respondeu Harold. Mas estou recomendando que você seja transferido para uma função consultiva não executiva. Sem poder de assinatura, sem poder de decisão, essencialmente uma figura decorativa. Quanto ao fundo fiduciário, acrescentou Margaret, a Sra. Evelyn Chambers atuará como cofiduciária com o First National Bank. Ela terá poder de veto sobre todas as distribuições e investimentos. Os números eram impressionantes. 200 milhões garantidos, 50 milhões recuperados, investigações criminais em andamento. O império que Richard construiu sobre alicerces roubados estava sendo reconstruído com governança legítima. Mais uma coisa, disse Margaret, o Ministério Público já foi notificado. É provável que haja acusações criminais. Eu não quero administrar seu império, pai. Eu só quero que ele seja administrado corretamente. A sala de reuniões estava vazia, exceto por Harold, Richard e eu. O sol da tarde entrava pelas janelas, iluminando as partículas de poeira que flutuavam no ar. Partículas do antigo regime, literalmente, perturbadoras. Você destruiu tudo, disse Richard, sem me olhar. Não, eu revelei o que já estava quebrado. Você destruiu tudo no momento em que tocou no fundo fiduciário da vovó. Harold interveio. Evelyn, o conselho quer lhe oferecer o cargo de CEO. Recuso. Ambos os homens pareceram chocados. Serei a CFO, com direito a voto e supervisão do fundo fiduciário, mas também estou lançando minha própria empresa de consultoria, especializada em governança corporativa e perícia financeira.
Meu primeiro cliente será qualquer funcionário da Chambers Holdings que teve medo de denunciar irregularidades. Você está abandonando a empresa? Perguntou Harold. Estou estabelecendo limites. Vou garantir a saúde financeira da empresa e proteger os ativos do fundo fiduciário, mas não vou sacrificar minha vida por uma organização que me viu ser humilhado por anos. Levantei-me, juntando meus documentos. Pai, daqui para frente, você precisará da minha aprovação para qualquer transação acima de $1 milhão. Qualquer decisão relacionada ao fundo fiduciário exigirá minha assinatura. Qualquer apresentação para o conselho passará pela minha revisão primeiro. Você está gostando disso? Acusou Richard. Não, estou estabelecendo a supervisão que deveria ter existido desde o início. Vovó sabia que você precisaria de limites. Ela apenas confiou em mim para aplicá-los. Caminhei em direção à porta, mas parei. Os jantares em família podem continuar, mas eu só participarei se for tratada como igual. Isso significa nada de brindes que ignorem a minha existência. Nada de crédito roubado, nada de comentários sobre pequenas planilhas. E se eu me recusar, vocês só me verão em salas de reuniões e depoimentos. A escolha é sua, pai. As reações da família foram previsivelmente variadas. Minha mãe ligou na manhã de terça-feira. Sua voz era uma mistura de reprovação e admiração relutante. Você poderia ter resolvido isso em particular, Evelyn. Eu tentei por 10 anos. Eu tentei. Você ouviu me humilhar em todos os jantares, em todos os feriados, em todas as reuniões de família. Você nunca disse nada. Silêncio então. Eu sei que fui covarde. Me desculpe. Foi o primeiro pedido de desculpas que recebi dela. Os primos se dividiram em grupos. Jennifer, que havia transmitido o jantar ao vivo, mandou uma mensagem. Essa foi a coisa mais incrível que eu já vi. A vovó ficaria tão orgulhosa. Tia Susan ligou pessoalmente. Sempre soubemos que você era inteligente, querida. Richard precisava desse choque de realidade. Talvez agora ele valorize o que tem em vez do que acha que merece. Outros foram menos compreensivos. Tio Robert, amigo de golfe de Richard, mandou um e-mail mordaz sobre lealdade familiar. Eu não respondi. Seus próprios registros financeiros mostravam que ele havia se beneficiado dos empréstimos ilegais de Richard. A SEC, Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, o visitaria em breve. Marcos fugiu para a Europa com o pouco dinheiro que conseguiu, deixando Stephanie para lidar com as consequências. Ela me mandou flores com um bilhete, obrigada pela verdade. Richard se recusava a qualquer contato. Ele se mudou para a casa de hóspedes da propriedade, incapaz de encarar a cobertura vazia da qual eu havia saído. Minha mãe disse que ele passava os dias olhando para o retrato da avó em seu escritório. 3 funcionários da Chambers Holdings entraram em contato comigo em particular, agradecendo por expor a cultura tóxica. Eles tinham medo de falar sobre o assédio de Marcos e o bullying de Richard. Agora, tinham esperança de mudança. Eu não destruí a família, eu disse a Harold quando ele perguntou sobre as consequências. Eu revelei o que já estava quebrado. Às vezes, essa é a única maneira de curar. O sucesso é ainda mais doce quando você sabe que o conquistou. Em um mês, as ações da Chambers Holdings subiram 12%. O mercado adorou as reformas de governança e a supervisão independente. Investidores que estavam receosos com o estilo autocrático de Richard voltaram em massa. 3 empresas da Fortune 500 me procuraram com ofertas para o cargo de CFO. Recusei todas. Em vez disso, lancei a Chambers Consulting, não usando o nome da família como alavanca, mas reivindicando-o em meus próprios termos. Minha especialidade: ajudar empresas familiares a estabelecer uma governança adequada antes que implodissem. Minha primeira cliente pagante não foi uma corporação, mas uma mulher de 32 anos cujo pai administrava um império industrial. Ela me ligou depois de ler sobre o escândalo da Chambers Holdings no Wall Street Journal. Estou vivendo a sua história, disse ela. Ajude-me a evitar o seu final. Mudei-me para um apartamento de 2 quartos em Tribeca, modesto para os padrões da Chambers, mas comprado inteiramente com meu próprio dinheiro. Sem fundos fiduciários, sem presentes de família. A vista não era tão espetacular quanto a da cobertura, mas a liberdade era impagável.
Todas as quintas-feiras, eu mentorava jovens mulheres na área de finanças na Columbia, minha alma mater. O programa cresceu de 5 para 50 alunos em 2 meses. Eles se autodenominaram Clube das Avós depois que compartilhei a história de Judith. O segundo cliente da consultoria foi a própria Chambers Holdings. Harold me contratou para realizar uma revisão completa da governança corporativa. A ironia não passou despercebida por ninguém. A empresa agora pagava o preço de mercado por uma expertise que havia recebido gratuitamente por uma década. Richard compareceu à primeira apresentação. Sentou-se no fundo, em silêncio, com seu Patek Philippe visivelmente ausente. Quando expliquei a nova estrutura de supervisão, ele simplesmente assentiu com a cabeça. Após a reunião, deixou um bilhete na minha mesa, sua avó ficaria orgulhosa. Foi o mais próximo de um pedido de desculpas que eu jamais receberia. Foi o suficiente. 6 meses depois, encontrei uma última carta da minha avó no cofre, escondida sob os documentos legais. Estava lacrada, com a inscrição: abra somente depois que você ganhar. Minha querida Evelyn, se você estiver lendo isto, você fez o que eu jamais conseguiria fazer. Enfrentou Richard com provas que ele não podia negar. Eu sabia que esse dia chegaria. Richard herdou a ambição do pai, mas não a integridade. Marcos herdou a arrogância de Richard, mas não a inteligência. Você herdou minha paciência e minha fúria. Estruturei o fundo fiduciário sabendo que Richard o violaria. As cláusulas não eram para proteger o dinheiro de terceiros, mas dele mesmo. Você sempre foi a verdadeira herdeira deste império. Não por laços de sangue ou favoritismo, mas porque entende que poder sem responsabilidade é apenas tirania com uma conta bancária. Seu pai nunca a perdoará completamente, mas um dia ele poderá entender. Ele confundiu medo com respeito, obediência com lealdade. Você mostrou a ele a diferença. A família precisava ser salva de si mesma. E somente alguém que foi rejeitada e diminuída poderia enxergar com clareza suficiente para fazer isso. Lembre-se, poder não se trata de controle. Trata-se de responsabilidade. Documentos importam mais do que palavras, e família não significa aceitar abusos. Com todo o meu amor, vovó. Guardo essa carta emoldurada no meu escritório, ao lado do meu certificado de contadora e da foto da reunião do conselho onde tudo mudou. Os clientes costumam perguntar sobre isso. Eu lhes digo que é um lembrete de que a maior herança não é dinheiro ou propriedades. É a coragem de exigir o que você merece. O Império Chambers permanece ainda mais forte agora com uma governança adequada. Richard continua sendo presidente emérito, um título sem poder de decisão. Marcos envia cartões postais da Europa, sem nunca se desculpar. Minha mãe e eu almoçamos juntas mensalmente, construindo algo novo a partir da honestidade. E eu? Estou exatamente onde planejei estar, só que não da maneira como imaginei chegar aqui. Se você se identificou com esta história, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa ouvir que não está sozinho na luta por respeito. Compartilhe mais histórias sobre como estabelecer limites profissionais e enfrentar dinâmicas familiares tóxicas toda semana. Comente abaixo contando sua própria experiência. Às vezes, saber que outras pessoas já trilharam esse caminho faz toda a diferença. Obrigado por ouvirem minha história. Lembre-se, seu valor não é determinado por aqueles que se recusam a enxergá-lo.